a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos inaugurar um novo quadro aqui no canal, que é o Clubão Capítulo 1. E não tem como não começar esse clubão sem ser por Harry Potter. Bom, a ideia desse clubão na realidade é falar sobre séries, né? Pra gente poder ler juntos aqui no canal. E os títulos serão aqueles que der na minha telha. Tá bom? Vocês podem deixar nos comentários livros que vocês gostariam de ver por aqui, mas é isso, eu vou ler o que tá no meu coraçãozinho e aí, se você quiser acompanhar, você será muito bem-vindo. Inicialmente, a gente vai ler, então, Harry Potter, todos os livros da série, e esses livros entrarão aqui no último domingo do mês, até a Relíquia da Morte, que é o livro final. Então, vamos acompanhar durante o ano Harry Potter, ok? Então, eu vou deixar na descrição as datas, né, que vão cair esses vídeos para você se programar se você quiser acompanhar essa leitura também de Harry Potter comigo, certo? Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever, ativar as notificações e nos seguir pelas redes sociais, principalmente pelo Goodreads e pelo Instagram, porque lá eu posto tempo real que acontece por aqui, certo? Então, sem mais delongas, bora começar a falar sobre este universo. Bom, gente, Harry Potter, sem dúvida, é uma das séries mais bem-sucedidas da história do mundo, assim, né? Quer você queira ou não. E é uma série que continua muito relevante. Inclusive, aí já está sendo produzida uma nova série, né, de Harry Potter, dessa vez em formato de série, não de filmes. E uma nova geração aí vai se formar lendo ou assistindo ou tendo contato com este universo, que é maravilhoso. E a gente nem precisa fazer muito esforço para perceber que vai ser um sucesso, né? Assim como os filmes foram para nossa geração, eu tenho certeza. Porque essa história, né, a história de Harry Potter, ela é muito fascinante, ela é sedutora, ela é divertida, e ainda é muito legal, é atemporal. É uma das minhas séries favoritas, com certeza, sim, sem dúvida. E talvez aqui a gente vai ter que exercitar um pouquinho aquela questão de separar o autor da obra, né? A gente sabe as polêmicas que envolvem o nome da J.K. Rowling, principalmente em relação à transfobia, mas até que ponto a gente tem que deixar de ler uma coisa muito boa só porque a autora deu uma enlouquecida assim ao longo dos anos, né? Obviamente a gente não precisa amar a J.K. Rowling, mas não dá pra deixar de amar os livros, né? Acho muito infantil a gente criar subterfúgios, né, pra dizer que, sei lá, Harry Potter foi escrito pelo próprio Harry através de magia. Não, gente, calma, né? Eu acho que eu tive que fazer a minha paz em relação a isso. Pra vocês terem uma noção, eu só comprei os livros no final do ano passado, mas eu viajei pra Nova York, né, também em 2025, e eu fui na loja oficial, né, do Harry Potter, e parece sim, você entra no mundo mágico, ainda tem o mesmo deslumbre de quando eu era criança. É impressionante. E aí eu trouxe uma das coisinhas que eu comprei lá nessa viagem. Olha que lindo, é um ímã da minha casa de Hogwarts. Sim, eu sou Sonserina. Uma Sonserina que é casada com um Grifinória, que é meu esposo, né? Enfim. Mas olha só que legal, né? Eu comprei Lego também. Enfim, gente. A gente tá falando de uma autora que já é milionária, tá? Eu boicotando ou não os produtos dela não vai fazer a menor diferença pra J.K. Rowling. Assim, agora eu sou adulta e eu tenho condições de comprar essas coisas. Então, assim, fiz minha paz com isso. É isso. Essa é a minha culpa. Cabe a você ou não consumir as coisas dela ou não. Os livros do Harry Potter estão disponíveis pelo Kindle Unlimited, então se você já paga a assinatura, como que você estaria boicotando esses títulos? Enfim, fica a seu critério. Mas o fato é que o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicada em 97. O primeiro filme saiu em 2001. Eu tinha 7 anos de idade. E eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema mesmo. Pelo menos é a memória mais antiga de mim no cinema. Assim, eu fui com a minha mãe ainda. Olha só, minha mãe nem vai no cinema, pra você ter noção. E a minha relação com a série tem muito mais a ver com os filmes do que necessariamente com os livros. Tanto é que os livros eu li muito tempo depois. E você pode se perguntar, então por que você está falando de Harry Potter, né? Timing esquisito. Basicamente, eu quero falar de Harry Potter porque eu quero. Porque eu posso, porque este é meu canal, porque eu quero deixar essa resenha pro futuro. Enfim, é isso. Porque além de tudo isso que eu já disse, né, sobre este universo, o livro é ótimo.
O coração quentinho aqui que eu fiquei ao ler este livro não tem explicação, tá? É uma coisa muito diferente. Principalmente se você é um millennium, assim como eu, tá? Que cresceu junto com o Harry e os seus dois amigos, né? Eu acho que o que mais me impressionou aqui na minha releitura de A Pedra Filosofal é que a J.K. Rowling, ela não tenta explicar o seu universo, as regras que o compõem, enfim. Isso é tão raro nos dias de hoje, né? Se você pegar aí qualquer romance que entrou aí nos best-sellers, todos são uns calhamaços gigantescos que, nossa, precisam inventar a roda ali no seu enredo pra te fazer penetrar nesse mundo, né? Harry Potter, tipo assim, tem 200 páginas, né? Um livro bem pequeno, esse inclusive é o menor de todos. E você vai ser introduzido ao universo aqui bruxo junto com o próprio Harry. Então é muito imersivo. Tudo vai acontecendo aos poucos, inclusive a amizade entre o trio de ouro aqui. Eles vão estreitando os laços conforme o tempo vai passando. E a gente também vai entendendo esse mundo conforme o tempo vai passando. Inclusive a Hermione só vai se transformar realmente numa amiga do Harry e do Rony depois do episódio do trasgo, né, no banheiro feminino. Mas enfim, isso demora um pouco pra acontecer, eu não lembrava. E outra coisa que eu não lembrava é que desde o primeiro capítulo a gente vai conhecer o nosso grande vilão da série, que é o Voldemort, né? Ele já é citado ali, eu também não lembrava. Enfim, o livro começa, né, o Harry, ele tem 11 anos. E o livro, ele é muito parecido com a sua adaptação cinematográfica, se você só assistiu os filmes também. Mas conforme eu lia, eu ficava imaginando, né, frame a frame, assim, do filme na minha cabeça. O negócio tá tão impregnado no meu cérebro que, tipo, não conseguia desver os personagens, a caracterização deles, enfim. E assim como no filme, o livro começa na Rua dos Alfeneiros, né? O primeiro capítulo se chama O Menino que Sobreviveu. E diga-se de passagem aqui, tá? O nome dos capítulos são muito bons, né? Diz exatamente a essência do que vai acontecer em cada capítulo. E a gente vai ser apresentado aos tios do Harry, né? Que são absolutamente enfadonhos e normais. Só que coisas estranhas estão acontecendo nessa Londres aqui no início do livro. Um gato está lendo um mapa. Corujas estão indo e vindo nos céus da cidade. Pessoas estranhas estão se vestindo de jeitos esquisitos nas ruas. E o tio do Harry olha isso e começa a reparar que tem algo ainda mais estranho, porque ele passou por essas pessoas vestindo essas roupas esquisitas e eles estão falando dos Potters, que é a família da irmã da esposa, né, dele, que eles não têm contato nenhum. E nesse mesmo dia à noite, o Dumbledore e a Minerva estão na porta, né, da casa dos tios do Harry. Inclusive, essa é uma das poucas cenas que o Dumbledore vai aparecer aqui no livro, enfim. E eles estão esperando o Hagrid chegar com o bebê. Porque esse bebê, que é o Harry, vai ser deixado ali na porta dos tios, porque eles eram os últimos parentes vivos do garoto. E eu também não lembrava que já nessa primeira parte aqui a gente vai saber que os pais do Harry estão mortos. Eles foram assassinados por um bruxo chamado Voldemort. Ele conseguiu matar os pais, mas curiosamente o menino sobreviveu. O menino só ficou com uma sequela, né? Uma cicatriz em formato de raio na testa. E aí a gente vai pro capítulo 2, né? E temos um pulo, um salto temporal de 10 anos. O Harry agora está prestes a fazer 11 anos. E ele viveu a vida inteira ali com os tios e com seu primo Duda. E assim, foi só sofrimento, solidão, tristeza, essa vida dele com os tios. E parando pra pensar agora em toda a narrativa da vivência dele, é bem triste mesmo, né? Toda essa parte é envolvida em negligência e maus tratos. O que me faz pensar que é uma história bem sombria pra crianças, né? E ler adulta, essa história, esse início, me fez ver a dimensão, né, que é uma história bem dark. E como a gente vai ver depois, né, gente, que Harry Potter sim é uma história mais sombria do que parecia. A questão é que os tios maltratavam Harry porque ele era um bruxo. E eles eram normais, né, ou como nas palavras aqui da história, eles eram trouxas. E não é só por isso, né, a tia do Harry, ela tem um certo recalque, porque a sua irmã, né, ela era uma bruxa e ela não. A irmã tinha ido pra Hogwarts e ela não. Mas aí fica, né? Esse é um motivo pra maltratar tanto assim uma criança, né? O seu sobrinho, né? Filha da sua única irmã que morreu. Esse é um tipo de história, na realidade, que me lembrou muito One Piece.
Eu sou muito fã agora, né? Porque o Duílio me fez assistir mais de 1000 episódios dessa série. Mas uma coisa é fato, existem muitas camadas, né? Embaixo, assim, da superfície. O Duílio, que assistiu a One Piece mais jovem, quando ele foi reassistir comigo, né? Pra apresentar a série, ele percebeu, meu Deus, isso estava aí o tempo todo. Tipo assim, tem cenas de abuso, sabe? Tem cenas de tráfico de drogas em One Piece que você não pega se você é muito jovem. Eu acho que Harry Potter tem esse mesmo efeito, assim. Ver agora cada um dos personagens agindo e eu sabendo o final ganha outro nível. E não só isso, o meu olhar, né, adulto também transforma a coisa mais triste. Mas de fato, né, não tem como normalizar a história de um menino que o quarto dele é embaixo da escada da família, sabe? E não só isso, ele é tratado como um escravo pelos tios, né? Ele que faz ali os deveres da casa, faz comida, enfim, e ele pega todas as sobras do primo, ele não tem nada dele. Só que coisas estranhas sempre acontecem com o Harry, né? Não só com ele, mas ao redor dele, ele faz coisas estranhas acontecerem. Eu acho que o momento mais emblemático, assim, que a gente lembra, né, é quando ele vai no zoológico com a família e ele consegue conversar com uma cobra. E é muito bom que esse momento ele passa meio despercebido, né, no primeiro livro, porque a gente fica imaginando que ele conseguiu conversar com a cobra porque ele é um bruxo, mas nem todos os bruxos conseguem conversar com cobras, não é mesmo? Na realidade, um bruxo em particular, né, consegue, e só vamos ver isso a partir do segundo livro ali da série, né, ou a Câmara Secreta. Então, vamos deixar isso para cenas dos próximos capítulos mesmo. Só que chegando mais perto do aniversário do Harry, ele começa a receber muitas cartas em seu nome. Ele não sabe ainda, mas são as cartas de Hogwarts. E eu sei que esse é um momento bem canônico para todos nós que esperamos as nossas cartinhas, né, de Hogwarts chegarem. Ai, gente, olha quem veio participar dessa resenha. Ele é perfeito, é o Félix. Só que os tios do Harry não deixam ele ler as cartinhas, sabe? Ele não sabe o conteúdo delas, ele não sabe que é de Hogwarts. O tio então decide sair de casa para que essas cartas parem de chegar. E eles tentam ali se esconder numa ilha, no meio do nada, mas nada vai impedir de quem chegar lá, o Hagrid. É ele que vai, no dia do aniversário do Harry, levar o seu bolo, né, o famoso bolo de aniversário do Harry. E quando eu assisti isso no cinema, foi uma das cenas mais memoráveis pra mim, né, que é quando ele percebe quem ele é. Que ele de fato é diferente, né? Que ele é um bruxo. E é o Hagrid também que vai levar ele pra comprar o seu material escolar. E, gente, eu não sei vocês, mas quando eu estudava, esse era o momento mais especial pra mim, sabe? De volta às aulas. Também era o meu momento mágico, e eu acho que a J.K. Rowling aqui conseguiu captar essa sensação de mágico mesmo. E o Hagrid e o Harry vão comprar esse material, né, numa Londres mágica. Porque é claro que existem ruas de comércio, né, em Londres, que são escondidas e que só os bruxos conseguem ver. E aí também tem um banco mágico, né, o Gringotts. O Harry não sabe, mas ele é virtualmente rico, porque os pais dele deixaram uma poupança pra ele, então eles vão lá em Gringotts, no banco, né, que é coordenado por elfos, e vai pegar o dinheiro do Harry, assim como um embrulho pequenininho a mando de Dumbledore. E eu acho muito fofo que o Hagrid é quem vai contar pro Harry o que aconteceu de fato com os pais dele, porque até então ele achava que os pais tinham morrido num acidente de carro, veja. E é ele que vai contar sobre Voldemort, né? Inclusive o nome dele, porque todo mundo nesse universo chama aquele que não deve ser nomeado, né? E é também o Hagrid que já diz pro Harry que ele acha que o Voldemort não morreu, que ele tá por aí só esperando o momento certo de ressurgir de novo. Eu acho que o Hagrid é a única pessoa, o único adulto que é 100% sincero com o Harry desde o primeiro dia. E eu tive essa convicção que vai ser imutável aqui no início do livro. Bom, o ano letivo vai começar. O Harry vai ter que implorar pro tio levar ele na estação. Aí ele chega na estação, só que a plataforma que ele precisa pegar o trem pra Hogwarts não existe, né? Que é a plataforma 9¾ Até que ele vê ali uma família de bruxos meio ruivos, família do Ronnie, e eles conseguem atravessar uma pilastra com as malas deles, enfim, e ele consegue também, observando aquela família, e ele consegue chegar na plataforma. Também é o primeiro dia de aula do Ron, né, em Hogwarts, então eles logo ali fazem amizade, bem no início, é instantânea a conexão dos dois. E no trem eles também vão conhecer a Hermione, mas isso demora um pouco mais para eles fazerem amizade, como eu disse para vocês bem no começo.
Só que Harry começa a perceber que ele é tipo uma celebridade, porque todo mundo fica cochichando e olhando pra ele enquanto ele passa, assim. Nossa, ele é o Harry Potter? Tipo assim, sabe? Então a gente finalmente vai chegar em Hogwarts e é realmente uma cena deslumbrante. É maravilhoso ler isso. É maravilhoso lembrar a sensação que eu tive, como é bonito, eles no barquinho, Hogwarts. Ai, gente, maravilhoso. E aí a gente vai ter a cerimônia do chapéu seletor, né? Meu eu criança ficou escolhendo para que o Harry fosse escolhido pela Grifinória. Eu acho que todo mundo sabe que Hogwarts tem, né, 4 casas, né? Sonserina, Lufa-Lufa, Corvinal e a Grifinória. E a gente vai acompanhar, né, o ano letivo do Harry e dos seus amigos. É bem simples, tá? O cotidiano dos alunos, suas aulas, e a gente vai conhecer o professor mais temido de todos, né? Acho que todo mundo teve esse professor, né, no colégio, enfim. E aqui, no caso de Harry Potter, estamos falando do Snape. Como eu disse, né, saber o que vai acontecer faz a história ganhar mais camadas. Porque agora todas as ações do Snape estão no meu escrutínio. E eu acho, sinceramente, que o Snape sempre ensinou coisas muito úteis pro Harry, pros alunos ali, o que era importante para eles saberem naquele ano. Eu acho que isso fica mais claro em O Prisioneiro do Azkaban, né, quando ele dá uma aula sobre lobisomens, enfim. Mas ele faz isso desde este livro aqui, tá? E eu particularmente gosto muito do Snape. Acho que é porque eu sou Sonserina, não sei. Mas o Snape, ele não deita pro Harry, né? Só porque ele é famoso, só porque ele derrotou você sabe quem, sei lá. Ele de fato odeia o garoto, mas na mesma proporção ele tenta salvar o Harry, né? Como a gente sabe. E eu gosto demais dessa ambiguidade que tem o Snape, né? É um personagem bem profundo desde o dia 1. Mas sigamos. A gente também vai ser apresentado, né? A disputa eterna entre Harry e o Draco Malfoy, né? O seu grande antagonista. O Malfoy vai fazer bullying ali com o Harry desde o primeiro dia. E nessa história, pelo menos, né, aqui, o Draco Malfoy tem a profundidade de um pires. Aqui, o Draco só serve pra ser o garoto chato, enquanto o Harry, como ele é legal, nossa. E no primeiro grande embate deles, né, que é na aula de vassoura, sei lá, esqueci o nome. Eles vão ter um embate e a Minerva vai acabar vendo o Harry fazendo as cambalhotas dele lá na vassoura. E é nesse momento que o Harry pensa, vou ser expulso e vou ter que voltar pra casa dos meus tios e viver o inferno que eu vivia. Mas diferente do que ele imagina, a Minerva viu as suas acrobacias e falou, você vai entrar para o time de quadribol da Grifinória e vai nos dar o título que eu não aguento mais esse título estar nas mãos do Sonserina. E veja, o Harry, além de ser o garoto mais novo do time, ele é o único de todas as casas, né, do aluno do primeiro ano que tá participando ali de um time de quadribol, né? Veja, o protagonista. Mas é também por causa disso que a relação do Draco e do Harry só vai azedar ainda mais, né? Porque numa relação que já é envolta por ciúme e inveja, isso só piora, sabe? E é isso, né? Eles querem ganhar o campeonato de quadribol e também a Taça das Casas. E como que se ganha a Taça das Casas, né? Ao longo dos anos, os alunos são avaliados, né? E de acordo com o seu desempenho escolar, eles vão ganhando pontos, né? Mas eles também podem perder pontos se desobedecerem às regras, como por exemplo, né, aqui o Harry e os seus amigos mais gostam de fazer, que é sair perambulando pela escola depois do toque de recolher. O quadribol é bem importante aqui neste livro, tá? Porque é no primeiro jogo do Harry, né, oficialmente, que vai acontecer coisas estranhas. O Harry parece que perdeu o controle da sua vassoura e ele tá prestes a cair. E a Hermione, coincidentemente ou não, né, porque o olhar dela já está enviesado a odiar o Snape, ela olha pro Snape e o Snape está, parece que sussurrando um tipo de encantamento e olhando fixamente pro Harry ali voando. Na cabeça dela, né, ela soma 2 mais 2 e fala, é o Snape que tá fazendo o Harry perder o controle pra cair e morrer. Tipo assim, pesado, mas é isso que ela acha. E aí ela é a cena icônica que ela mete fogo ali na capa do Snape e ali rola um tipo de murmurinho. E o Harry consegue dominar a vassoura de novo e ele ganha aquela partida, ele consegue pegar o pomo de ouro, né? Mas é a partir daí eu acho que começa a fixação bizarra contra o Snape, porque eles têm a certeza absoluta de que ele é um vilão. E o tempo vai passando, tá, gente? As aulas vão acontecendo, chega o Natal, o Harry vai ficar em Hogwarts junto com o Rony nesse ano. E ele ganha o seu primeiro presente de Natal, que é a sua famosa capa da invisibilidade. No primeiro momento, a gente não sabe quem deu essa capa pro Harry. E é engraçado que ele ficou tão afoito com o presente que ele nem pensa muito nisso depois, sabe?
porque agora ele finalmente pode fazer o que ele mais ama fazer, que é ficar perambulando pela escola, né, à noite, sem ser interrompido. Mas é curioso, né, um apetrecho tão importante, né, dar esse poder, as coisas vão ficando disponíveis para ele quebrar regras. Bom, o trio tem a sua rotina em Hogwarts e uma das coisas da rotina deles é visitar o Hagrid na cabana dele. E lá eles veem um jornal, né, dizendo que a manchete dizendo que Gringotts foi roubada, né? Só que o mais interessante é que foi justamente no dia que o Harry foi junto com o Hagrid lá pegar o pacotinho que o Dumbledore tinha pedido. Só que a partir de então, os três vão fazer disso, né? Descobrir o que aconteceu, o que é esse pacotinho, a missão de vida deles durante esse ano letivo. O fato é que eles vão descobrir que o pacotinho, na realidade, era a Pedra Filosofal. Ela estava protegida no banco, mas depois Dumbledore pediu para trazê-la para Hogwarts. E de todas as perguntas que os garotos se fazem, né, sobre a pedra, sobre o envolvimento com o Snape, enfim, o porquê do Dumbledore trazer essa pedra para Hogwarts não é uma delas, né? Mas eles vão descobrir outras coisas, né? A pedra está sendo guardada no castelo, onde a pedra está, que tem feitiços que guardam ali a segurança dessa pedra que foi protegida e feita por cada um dos professores ali de Hogwarts, enfim. E que também tem o Fofo, um cachorro gigante de 3 cabeças que protege a entrada ali da sala onde está a pedra. Mas eles colocaram na cabeça que o Snape é o vilão deles e que é ele que tá atrás da Pedra Filosofal. Uma série de acontecimentos estranhos, né, vai desenrolar e parece que o Snape está envolvido em todos, só que o Harry percebe, olha só na página 161. Harry não sabia se estava ou não imaginando, mas parecia estar sempre encontrando Snape por todo lugar em que ia. Às vezes, ele até se perguntava se Snape não o estaria o seguindo, tentando apanhá-lo sozinho. Seria possível que Snape soubesse que os meninos haviam descoberto sobre a Pedra Filosofal? Harry não imaginava como, no entanto, por vezes tinha a horrível sensação de que Snape podia ler pensamentos. Interessante, não é mesmo? E tentando descobrir, né, o envolvimento do Snape com a pedra, o Harry e a Hermione acabam sendo apanhados fora da cama, né? E eles levam uma suspensão. Como castigo, eles vão ter que ir com o Hagrid até a floresta proibida que fica ao redor de Hogwarts. A missão deles parece ser simples no início, né? Que é caçar o bicho que está matando unicórnios. E nessa floresta eles encontram com centauros. Eu tinha me esquecido disso e a frase que um desses centauros fala é bem curiosa, né? Ele fala assim, que Marte está brilhante hoje, um brilho anormal. Em um momento Harry vai se perder ali e ele vai ver uma figura tomando o sangue, né, de um unicórnio morto no chão. E essa figura tenta atacar, né? Foi uma coisa meio confusa, só que ele vai ser salvo por um outro centauro e é esse centauro que vai dizer pro Harry o que está acontecendo. Eu amo que todas as pessoas em volta dele, tipo em Hogwarts, né, que sabem alguma coisa minimamente sobre a história dele, não fala. É sempre pessoas de fora, tipo o Hagrid, que é meio outsider, é o centauro que fala, né, exatamente o que tá acontecendo. Nunca são pessoas que realmente sabem a história de A a Z que fala, tá? Isso me deixa irritada. Olha só o que o centauro diz pro Harry na página 187. Você é o menino Potter. É melhor voltar para a companhia de Hagrid. A floresta não é segura a estas horas, principalmente para você. E ele diz isso assim que vê o Harry, né? Quando ele salva o Harry, assim que ele encontra. Porque ele já sabe quem é aquela figura que tá matando os unicórnios. E assim, eu tenho certeza absoluta que todos os adultos desse universo já sabiam o que estava acontecendo e só não contaram pro Harry. E o Harry, nesse livro em específico, eu percebi que ele é colocado constantemente, propositalmente, colocado em perigo, né, durante a narrativa inteira. Só que é a partir desse encontro com o centauro que as peças vão se encaixando, porque a gente vai descobrir que é o Voldemort que quer a Pedra Filosofal, porque ele quer recuperar o seu corpo e viver eternamente. Então eles vão bolar um plano que realmente só crianças de 11 anos conseguiriam, né? Que é, vamos pegar a pedra antes do Voldemort. Por que não? Então os três, né, o nosso trio de ouro precisa passar pelo Fofo e passar pelo alçapão que tem embaixo dele para conseguir chegar até a pedra. E quando o Harry consegue finalmente, né, chegar até lá, passando por um
umas 4 provas, né, de bruxo, ele está crente que assim que ele abrir aquela porta, ele vai dar de cara com o Snape. Mesmo que um dos testes, né, que ele tem que passar pra chegar até a pedra tenha sido feito pelo próprio Snape. Mas quando ele chega na sala, né, na sala final, quem ele encontra é o Quirrell. Eu vou falar assim, tá? E sim, é o primeiro professor de Hogwarts que a gente conhece na história. Aquele professor que tava lá no Beco do Diagonal quando o Harry foi comprar o seu material escolar. Aquele que fez questão de apertar a mão do Harry, inclusive. Era o gago e o bonzinho Quirrell. E não só isso, né? Ele está servindo de hospedeiro pro Voldemort. É por isso que ele usa o turbante roxo dele. E eu achei muito interessante a maneira que o Quirrell ele foi cooptado pelo Voldemort. Olha só na página 210. O conheci quando estava viajando pelo mundo. Eu era um rapaz tolo naquela época, cheio de ideias ridículas sobre o bem e o mal. Lord Voldemort me mostrou como eu estava errado. Não existe bem nem mal, só existe o poder e aqueles que são demasiado fracos para o desejarem. Eu acho que desde o início é meio supremacista essa frase, essa maneira de cooptar pessoas, enfim, é bem sedutor também, né? E assim, triste, porque querendo ou não, a J.K. Rowling parece uma mulher que ela foi progressista, assim, em seu tempo, né? Mas ali, no grande embate entre o Quirrell, o Voldemort e o Harry, a gente descobre que o Voldemort ele não pode tocar no Harry. Bem, enquanto tudo isso está acontecendo, sabe quem não estava em Hogwarts? Ele, Dumbledore. E, na minha humilde opinião, isso envolve muitas questões éticas sobre esse personagem, que eu não sou fã, tá? Já digo aqui minha opinião polêmica. Eu acho que ele foi um escroto. Desde o dia 1 com o Harry, tá? Desde deixar ele com aqueles tios. A Minerva, que parece uma pessoa extremamente severa, não queria deixar o menino lá. Então a gente vai ver o Dumbledore depois, novamente, né? Já com o Harry na enfermaria. O Dumbledore conseguiu chegar a tempo de tirar o Quirrell, né? Já prestes a morrer, porque ele ficou muito ferido, né? Ao tocar o Harry. E o Voldemort sumiu. A minha opinião hoje, né? Sabendo tudo que eu sei, é que o Dumbledore, será que achou que talvez aconteceria ali, encerraria a história dos dois, mataria o Voldemort, enfim, o que ele achou que aconteceria? Ele deixou essas coisas acontecerem. O Dumbledore vai contar esses acontecimentos pro Harry, né, porque ele tava lá desmaiado 3 dias. Ele vai contar que a Pedra Filosofal vai ser destruída, né, porque imagina na mão, né, do Voldemort a pedra, o que aconteceria com a humanidade, não é mesmo? Pois é. Por que eles não pensaram nisso antes? Não sei, né, eles estavam esperando que o Voldemort ressurgisse. Enfim, todo mundo sabia que ele estava vivo ainda, só que não aconteceu grandes coisas, entende? Então o Harry vai começar a fazer perguntas pro Dumbledore, normalmente, né? Que é isso que você faria. E aí o Dumbledore fala, vou responder, né? A não ser que haja uma boa razão para não respondê-las. Porque, segundo o Harry, ele quer a verdade. Aí o Dumbledore fala, nossa, curioso, né? O que é a verdade? Nossa, que escroto, né? Eu não consigo. E logo na primeira pergunta que o Harry faz pra ele, o Dumbledore diz o seguinte, na página 215. Que pena, a primeira coisa que você me pergunta e eu não vou poder responder. Não hoje, não agora. Você vai saber um dia. Por ora, tire isso da cabeça, Harry. Quando você for mais velho, sei que detesta ouvir isso, mas quando estiver pronto, você vai saber. E spoilers, né? A gente já sabe que ele está falando da própria morte do Harry aqui. Não, gente, é incompreensível pra mim. O Dumbledore, ele é uma pessoa que... Não sei. Vamos ver como vai ser as minhas reações lendo os próximos livros da série, né? É isso, Brasil. O que vocês acharam dessa resenha? Vocês gostaram? Eu conto com vocês, então, no último domingo do mês, a gente vai ficar falando de Harry Potter até as Relíquias da Morte, a gente encerrar essa série e a gente vê o que a gente vai ver depois, tá bom? Mas é isso, um grande beijo e vejo vocês, hein? Não esquece de ativar as notificações para vocês saberem quando tem vídeo novo aqui no canal. Um grande beijo e tchau!